Estamos de volta. Caso você queira mandar algum comentário, perguntas, WhatsApp no 41 9755 4030 ou então no Facebook, na página Liberdade de Expressão. Estamos falando das possibilidades eleitorais para 2018. Só para complementar nosso raciocínio, até onde que você acha que as eleições desse ano municipais vão influenciar no quadro em 2018, principalmente em relação ao PT? Se você verificar, o PT tem várias prefeituras aí, tem vários vereadores, vários prefeitos. Você não acha que se eles reduzirem demais esse quadro aí, não pode complicar muito a situação do partido? Não digo nem para 2018, até o futuro mesmo do partido. Eu penso que assim, agora o PT está com uma jogada estratégica nas coligações municipais. Isso vai ser bem importante para a gente pensar as próximas eleições. E também assim, pensando como que as coligações vão se dar em nome do quê? Se a gente perceber que esse movimento que a gente está tendo é de um avanço de partidos de direita e a esquerda, como tem sua imensa dificuldade de se unificar, apoiar uma candidatura como a do Lula, eu penso que é uma chance imensa de organização. De fato, a gente tem que entender assim, os partidos de direita têm pouquíssimas organizações de base, né? Então, assim, se você pensar os movimentos sociais, se você pensar o pessoal que tem contato direto com as comunidades, os partidos de esquerda têm uma frente muito maior de articulação dessa, e se você pensar, é a maior parte da população brasileira, a maior parte dos eleitores brasileiros. Isso é uma vantagem. Porém, a gente não pode minimizar o fato do que está acontecendo agora e o impacto que isso vai ter nas eleições municipais. A gente percebe em municípios que o PT não consegue, ninguém quer coligar com o PT, ninguém quer ter o PT na sua base, né? O que é tenso também, por um lado, porque a gente não pode generalizar a situação do Partido dos Trabalhadores em todo o Brasil. A gente tem muita gente do PT que é muito bacana, é companheiro de fato, tem defendido suas pautas. A gente vai ver hoje Eduardo Suplicy sendo preso para defender a moradia popular, a gente vai ver outros nomes do PT que se levantaram aí pelo Brasil. Agora, essas eleições elas vão servir para a gente pensar a próxima, a partir das coligações, a partir de onde o PT está localizado, a partir das novas regras eleitorais, o que vai mudar, o que não vai mudar. Porque se a gente pensar de estratégia, o PT, como eu comentei anteriormente, aprendeu a fazer campanha, ele tem os ótimos marqueteiros, ele tem toda uma equipe. O marqueteiro entregou esses dias o Lula ali, né? Sim, ele entregou a Dilma recentemente. Só que você percebe que eles descobriram como fazer campanha, né? De fato, a plataforma de governo ela se camufla dentro de uma estratégia de campanha. Isso também é para pensar se o eleitor vai cair nessa de novo ou se vai vir com outro perfil. Essa eleição agora a gente vai medir inclusive isso, né? Qual é o perfil do que está levando as escolhas desses eleitores aos seus candidatos. Isso pode mudar bastante, eu acredito que mudou muito. As redes sociais estão aí para falar um pouquinho sobre isso para a gente, os posicionamentos políticos, mas é legal da gente pensar que essa eleição vai servir para a gente como um termômetro, inclusive para a gente pensar as próximas eleições. A gente já vai conseguir pelo menos ter uma ideia para onde atirar, o que a gente vai fazer. Como que você enxerga Vamos continuar aqui na eleição, daí já passando para as perguntas aqui. Como se enxerga essa limitação de gastos, no âmbito geral, de 70% primeiro turno, para turno único, para cidades, municípios que têm turno único, e para municípios que têm 2 turnos, até 50%, podendo esse valor ser crescido em mais 30% no segundo turno. Você acha positiva essa limitação, ou isso daí é mais um incentivo ao Caixa 2? Eu acho um problema a limitação de gastos, assim. Acho um problema para a democracia no sentido de que aqueles que dispõem de um capital político maior, ou seja, que já está inserido nas grandes redes de televisão, aqueles que já têm programa de rádio, aqueles que já conseguiram criar um arcabouço imenso político, esse vai se sair melhor na frente agora, porque com a mesma quantia de alguém que está se lançando a primeira vez, o nome dele já é conhecido. Então ele só fortalece o nome e isso é mais fácil para fazer a escolha do candidato. Nesse sentido, isso é um problema. Acredito sim, vai possibilitar a questão de Caixa 2. Mas também a gente vai ter um controle muito maior sobre isso. Esse ano vai ser um pouco mais fácil da população, inclusive a gente vai estar percebendo o Ministério Público, a Justiça Eleitoral tem se organizado para que a gente consiga proibir esse tipo de coisa, ou que o próprio cidadão consiga fazer uma defesa, né? A gente vai ter esse controle mais acirrado, o que vai exigir dos candidatos também, de oposição, uns aos outros, que eles consigam organizar essa linha de controle, né? Agora, eu não acho que isso seja uma saída para resolver o problema de Caixa 2, que isso seja um problema para a gente diminuir os gastos com a eleição, que de fato o Brasil sempre gastou muito nesse período eleitoral, o custo é muito alto, vamos continuar gastando com isso ainda, porém, essa limitação de tempo ela favorece ainda aqueles que já estão há muito tempo se perpetuando no poder. Vai exigir dos candidatos novas estratégias. Já emendando para falar sobre essa questão de gasto,
Na situação de doação, a gente tem a vedação, é proibido a pessoa jurídica doar, e a pessoa física até 10% do último rendimento. Exceção feita para doação de bens e direitos, que é até 80 mil. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho interessante a gente pensar duas coisas aqui. Primeiro, a decisão então, do TSE sobre cortar de empresa privada, é que uma empresa privada não é uma pessoa que vota, logo isso tem uma representação para pensar a ideia do lobby. Não que o lobby vá acabar, né? Porque a gente também sabe que pode pensar estratégias que essas empresas, a gente já sabe, algumas empresas São Paulo, Rio aí caíram esses dias, que elas já estavam articulando formas de financiamento pelas pessoas físicas da própria empresa. Então a empresa continua fazendo esse investimento. É difícil também de pensar isso quando a gente está falando de políticas empresariais, pensando em outras coisas, outros formatos que a gente precisaria ter esse diálogo. Agora, isso é um problema da democracia. Eu não acho que o problema é do financiamento. É um problema de como a gente está entendendo o espaço democrático, como a gente está entendendo o espaço político. E é essa percepção que o debate, que a mini-reforma não contemplou. Né? A gente ficou preocupado com gasto, a gente ficou correndo atrás do nosso rabo nessa discussão se gasta ou não gasta, se tem caixa 2, se gasta demais, se é pessoa física, mas a questão é o que é a democracia, como que o debate, o espaço político está constituído. Isso de fato é central para a gente pensar uma reforma política que vá ter efeito e resultado para a população. Né? Inclusive para os candidatos, para quem quiser sair como candidato e exercer esse direito político. Isso limita muito esse espaço da democracia. Esse debate nos falta. E essa redução de tempo para 45 dias aí? De fato, isso daí, quem não é conhecido, não vai ficar conhecido em 45 dias para disputar um cargo eletivo. A pré-campanha foi a alternativa que eu percebo que, por ser a primeira vez que a gente está lidando com pré-campanha, pouquíssimos candidatos souberam fazer a sua pré-campanha, né? Inserir o nome. Se a pré-campanha fosse entendida de fato como uma estratégia, se tivesse uma gestão... Tem candidato que não está fazendo pré-campanha, está fazendo campanha. Né? Inclusive tem isso ainda, que não sabe o risco que está fazendo, já se autodeclarar candidato, pedir voto, pedir a forma que está acontecendo. Ainda a gente está lidando com esse momento. Eu penso que agora falando da reforma como um todo, já especifico o tempo, a gente vai ter uma judicialização do meio político. Muitas eleições vão ser decididas nos tribunais, isso é péssimo. Isso é muito ruim, porque a decisão final não é mais do povo, vai ser uma decisão vinda de um juiz, por quê? Porque o candidato não cumpriu a norma, né? E aí, é claro, a norma precisa ser aplicada. Na questão do tempo, muita gente tem elogiado, né? Ainda bem que não começou aquele movimento de bandeira, aquela coisa da cidade ocupada. Porém, a gente tem pouquíssimo tempo para fazer um debate político sério. Aí o tempo anterior, nos 90 dias, nos contemplavam mais para a gente conseguir discutir, deixar a coisa andar, a carruagem na rua, para a gente conseguir pensar esses fatos. Acho prejudicial para o candidato novo. De fato, os novos candidatos saem perdendo. E também essa situação, né? Para debate político ser obrigatório só chamar o candidato cujo partido tenha mais de 9 representantes na Câmara Federal. Isso daí é um absurdo, né? É péssimo, né? A gente vai ver... Por exemplo, em Curitiba, o Greco, o PMN, não é obrigado a chamar. E aparece com um alto índice de pesquisa. Em primeiro lugar nas pesquisas, entendeu? A gente tem acompanhado aí o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, que está fazendo altas campanhas para a democratização desses espaços. Isso foi péssimo. Isso, de fato, vai favorecer os grandes partidos, os partidos antigos, que têm suas bases montadas de uma maneira que a história do Brasil já nos mostra. Isso é péssimo, assim, para pensar... E a questão da restrição de materiais aí, proibição de cavaletes... Algumas coisas eu acho públicas, sim, algumas coisas a gente pensa assim, diminuição do tamanho da placa. As últimas campanhas a gente teve uma questão de atrapalhar a via pública, atrapalhar acesso. Aí eu estou pensando, por exemplo, a questão que foi uma reivindicação das pessoas com deficiência, né? O acesso era muito limitado por causa desse material. Porém, a gente teve restrições interessantes pensando no uso da via pública, embora a última legislação que a gente teve, falo a última porque já tiveram várias, né? Cada eleição a gente está sendo surpreendido por isso. As últimas, elas também previam isso, de não obstruir o tráfego de pessoas, mas assim, ao mesmo tempo, a gente não tem uma fiscalização para isso, a gente não teve essa fiscalização. Há vantagens nesse sentido da gente ter materiais limitados, mas o que a gente precisa pensar, a criatividade agora está no jogo dos materiais. A população está cansada de ouvir política, o golpe, todas as operações que estão sendo aí deflagradas nos últimos tempos. As pessoas não querem, não acreditam mais na política, então a estratégia de um material que chegue, que convença o eleitor, coloca também no colo do candidato essa escolha. Então, uma boa equipe estratégica, uma boa equipe de marketing, de fato, pessoas que pensem, e mais, esses compromissos com uma verdade que é construída antes do período eleitoral, isso faz toda uma diferença agora. Porque eu também imagino, Dr. Gazelli, o seguinte, podemos ter ótimos nomes bem conhecidos, mas se a população já conhece, está envolvido numa série de escândalos, eu penso que a gente vai ter uma mudança também nesse cenário. Legal. Tem a